Fala, meu lindo, minha linda. Oi, gente. Essa é a terceira mensagem da série Prioridade. E o Senhor tem falado muito ao nosso coração sobre prioridades, o que de verdade precisamos, o que falta em nós. E a mensagem de agora, eu quero falar com você sobre uma palavra muito importante: confiança. E é uma pergunta: aonde está a sua confiança? Mas antes, eu quero te pedir um favor muito importante. Nós temos eu tenho um sonho para 2023. O meu sonho para 2023 é terminar o ano celebrando uma marca histórica de 10 milhões de pessoas inscritas no nosso canal aqui do YouTube. Em nome de Jesus, a gente vai viver, mas só se você se inscrever. Então dá uma conferida. Se você já se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. Tá aparecendo os trenozinhos do Papai Noel. Então se inscreve, gente. Obrigado quem trouxe o sininho. Viaja comigo pelo Brasil com o sininho. E outra, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, nem que seja por indireta. Manda no grupo de família que deu confusão em outubro, e em novembro, manda. E em dezembro na Copa do Mundo também, manda para todo mundo. É só confusão que a gente viveu os últimos dias. E que esta palavra alcance o seu coração. Vamos pro vídeo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmos, número 20. Número 20, versículo 7. Por favor. 27. Diz o seguinte: uns confiam em cavalos, outros em carruagens, mas nós confiamos no Senhor. Como eu vi que a adesão não foi muito alta, fala para a pessoa assim: você pode confiar em quem você quiser. Fala, pode provocar, porque ela não... Fala, você pode confiar em quem você quiser, mas eu confio no Senhor. Bom, se confiarmos exatamente como dizemos que confiamos no Senhor, não iremos sofrer por ansiedade, não iremos ficar com a vida desorganizada, porque se Ele é a nossa base de confiança, se Ele é exatamente isso, lembre-se de uma canção que para mim cantava muito quando eu era criança: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem tem nada. Um homem chamado Michael Brooker começou um discurso em 1989, contando uma história de uma embarcação, de um navio de marinheiros que ficaram à deriva dentro do seu barco devido a uma tempestade que havia assolado eles. Eles estavam à deriva com um equipamento muito danificado, já desidratados, com muita fome, quando de repente avistaram uma embarcação a uma certa distância, que conseguiram enviar um sinal, que eu acredito, pelo que li, que era código Morse. No sinal que eles enviaram, eles diziam: estamos com sede, nos envie água. E o navio que estava próximo respondeu: lance o balde.
Aí o comandante daquele barco que estava sendo assolado, que tinha sido assolado, pensou: bom, mas como assim jogar o balde na água? A gente está no oceano. E aí ele enviou a mesma mensagem: envia-nos água. E o comandante do outro barco replicou a mensagem dizendo: lance o balde. Bom, o comandante, entendendo que os marinheiros estavam morrendo e não daria tempo nem de chegar talvez até aquela embarcação, porque não havia como chegar devido ao estado do barco, entendeu que a última ou a única chance que tinha era lançar o balde efetivamente na água. E quando lançou o balde, puxou uma água espumante, meio turva, doce. O barco estava entre uma divisa de águas entre o rio Amazonas e o oceano. E a água que eles estavam em cima era doce. Tudo o que eles precisavam estava embaixo deles, estava à disposição deles. Mas como o olhar estava amedrontado, o coração fragilizado, a carne física cansada, não pararam para observar que na água havia dois tons. Um que tinha um tom oceânico, de águas salgadas, mas o outro de água doce. Resumindo a história, eles sobreviveram. Pegaram daquela água, beberam, foram resgatados posteriormente. E a única coisa que você precisa saber dessa história, e o que se aplica a você, que tudo o que você precisa já tem, já existe, está preparado, está pronto e está perto de você. Eu vou melhorar. Nós aprendemos desde criança que os nossos olhos falam a verdade. Como assim, Dave? Nós confiamos no que os olhos enxergam. Nós acreditamos no que os nossos ouvidos ouvem. Nós acreditamos no que sentimos. Nós acreditamos em sensações. Nós acreditamos porque é tangível. Você já viu que muitas pessoas só conseguem acreditar se ver, se tocar, não é verdade? É assim que é o ser humano. E isso só nos limita em uma circunstância aonde os nossos olhos já não nos servem mais. Isso nos limita onde as sensações não são mais tangíveis. Isso nos limita em alguns ambientes da vida aonde a lógica do que aprendemos a vida inteira não é mais aplicável. Porque eu não sei se você compreende, mas grande parte da nossa história sempre acaba fugindo do roteiro. Sempre acaba mudando, sempre é surpresa, novidade. E a nossa confiança meio que todos os dias acaba se esvaindo de alguma forma. Confiamos em uma pessoa, essa pessoa é movida e a nossa confiança vai embora. Confiamos em uma pesquisa, a pesquisa muda e a gente vai embora. A gente confia numa estatística, de repente algo vem e choca com a estatística. A gente acredita na solidez de uma marca, de repente essa marca vem e diz que está falida. A gente confia em uma pessoa e de repente a pessoa nos trai. A gente confia no nosso coração, mas as metas de 2022 ainda nenhuma foi cumprida. A gente deposita a nossa confiança no dinheiro e o dinheiro acaba. A gente deposita a nossa confiança no sucesso, sempre vem alguém que brilha mais. A gente confia a nossa confiança, a confiança parece pleonasmo, mas nós confiamos ou depositamos a nossa confiança, ancoramos ela em lugares que são instáveis e nos decepcionamos. Grande parte das pessoas que têm uma vida de fé frustrada foram frustradas porque colocaram a sua fé na pessoa errada. A gente chama isso de ancoragem. Ancoragem
Aonde você ancora determina no que você acredita. Aonde você se estabelece determina o que para você é real. Eu amo histórias, eu gosto de ler algumas histórias, e algumas viram perguntas que se tornam mensagens. Mas vi uma tragédia agora esses dias de 2009, de alguns jogadores da NFL aposentados. E eles foram pescar em um dia lindo de sol. Entraram mar adentro, vários, tinham pessoas da Florida University, tinham pessoas de Dallas, do time de Dallas, vários amigos antigos foram pescar. E nessa pescaria, quando chegou o final de tarde, um vento gelado rompeu o meio do mar, levou o sol, levou tudo, e aquela tempestade absurda começou. Quando a tempestade começou, o barco estava ancorado. E aí, meu lindo, eles não conseguiam sair daquele lugar. Quando um teve uma ideia, pega o motor e dá força total, e a gente vai tentar arrancar com tudo. Não conseguiram, pelo contrário, piorou. O barco trancou mais. Dias após, os corpos foram encontrados e apenas um homem estava vivo, um dos jogadores, já desidratado, à beira da morte, mas conseguiram salvá-lo. Os órgãos oficiais da época fizeram uma investigação para determinar a causa da morte. Já visto, eram pessoas muito importantes, e o motivo da morte foi a ancoragem errada. E eu, quando li isso, meu olhinho fez assim, ó. Falei, é verdade. Quando nós ancoramos a nossa vida, quando depositamos a nossa confiança naquilo que não é verdadeiro, naquilo que não é poderoso, naquilo que de verdade não tem substância, nós seremos frustrados. Aquilo que nós depositamos a nossa confiança vai nos frustrar. E talvez você não perceba, mas existe um oceano de gente frustrada caminhando à nossa volta. Gente frustrada com Deus porque depositou a culpa em um homem que falava sobre Deus. Gente frustrada com a família porque lastreou a sua família em um modelo errado. Gente frustrada nos negócios porque acreditou num conselho de alguém. Está todos os dias alguém frustrado porque copiou um modelo errado. Todos os dias tem alguém desistindo do casamento porque está lastreando a vida em um casamento que fracassou. Todos os dias tem gente educando os filhos de maneira errada porque está reproduzindo o que viveu, ou seja, aonde lastreou, aonde ancorou a sua vida. E a loucura de tudo isso é que muitas pessoas experimentarão a morte antes de conhecer a vida. Muitos precisarão o fundo do poço para descobrir que algumas coisas não faziam tanto sentido. Posso falar algo com propriedade para você? Tem algumas coisas que as pessoas acham que são importantes, mas que são extremamente imbecis, que são passageiras demais para se dar tanto valor. E uma delas se chama dinheiro. Dinheiro perde-se o valor muito rápido. Uns têm muitos, outros têm pouco, e a vida voa. E dinheiro serve para estações e momentos, mas não compram plenitude. E tem gente que ancorou a vida na ambição do dinheiro e vivem uma vida desesperadora atrás daquilo. Trabalham loucamente, sabe, vivem escravizados naquilo, até que um dia descobrem que tem muito dinheiro suficiente que nem conseguem gastar, que uma geração após não consegue gastar. E aí nesse dia essa pessoa vai tentar descansar e vai descobrir que aquele dinheiro não é a razão do seu descanso, porque não serve para nada se você não tiver mais uma família. Não serve para nada se você não tiver
uma vida genuína com Jesus. Sempre vai faltar algo lá dentro, e um eco tão absurdo que quanto mais tempo passa, mais alto fica, mais sensação de atraso se tem. Eu falei essa semana com um bilionário. Eu sou muito curioso, eu gosto de perguntar de valor. Quanto custa? Só que eu estou aprendendo a controlar a minha ansiedade para fazer perguntas certas. Eu pergunto, por exemplo, quanto tempo você dedica para sua família? Aí a pessoa fica assim, porque a gente que trabalha muito, né? A gente acaba ficando bastante tempo longe, né? Por conta das prioridades. Aí eu fico assim, pobrezinho. Alguém está vendo o filho dele crescer e está recebendo para isso. E todas as vezes eu termino com um sentimento de dó. E normalmente quem fala com vergonha. Tem gente que deposita sua confiança na fama. Ai, que coisa. Sempre vai ter alguém muito mais famoso que você. Eu acho engraçado as pessoas assim comigo, né? Eu entro num ambiente, tem 10 pessoas. Às vezes, as 10 podem me conhecer, mas normalmente 2 conhecem. E vem às vezes uma tira foto, as outras 8 ficam assim: quem é essa pessoa? Agora tem gente que chega e todo mundo sabe quem é. Agora tem gente que nem chegar pode. Ou seja, algumas coisas na vida são infinitas, e se a minha base for aquilo, eu sempre vou ficar frustrado. Por exemplo, eu estou esses dias num lugar, no aeroporto, começou a dar ruim, foto, e tiroteio, só foto, e uma fila de gente, irmão. Eu fiquei, nossa, que isso, hein? Só que tinha uma mulher que vendia sabonete, assim, que estava pertinho, sabe aquele sabonetinho de lembrança e tal? Ela entrou na fila, mas ela já tinha me visto. Eu estranhei. Aí ela chegou, tirou foto e perguntou assim: desculpa te perguntar, mas quem você é? Ela tirou a foto só para garantir, né? Vai que alguém famoso, e eu garanti a foto. Se a nossa fé estiver nisso, a nossa confiança, a vida vai muito rápido. Se a nossa fé, se a nossa confiança estiver lastreado nas pesquisas, a gente vai de mal a pior. Se a nossa confiança estiver na política, a gente vai de mal a pior. Todas as vezes que a nossa confiança está no lugar errado, a gente vai de mal a pior. O salmista é muito inteligente. Ele diz: a nossa confiança não está nos carros, diga-se carruagem, nem nos cavalos. A nossa confiança está no Senhor. O Max Lucado, em 89, escreveu um livro chamado 6 horas de uma tarde, ou 6 horas de uma sexta-feira. Me fugiu o nome completo, mas eu achei interessante porque o nome do furacão que ele enfrentou é o meu nome, Dave. Furacão. Amém. Amém, né? Furacãozinho assim. Só mentindo. Mas eu achei interessante porque o nome do furacão era Davis. Mas o que é mais maneiro de tudo, eu gravei por causa disso, mas daí o mais maneiro é o seguinte: o Max Lucado comprou uma embarcação, uma casa-barco, inexperiente com navegação, lá na Flórida. E o barco estava no rio Miami e estava para vir o furacão Davis. Aí ele, inexperiente, chamou alguns amigos para preparar a embarcação pro tornado, né? Porque estava vindo, pro furacão Davis. E ele amarrou tanto o barco, mas tanto o barco, que parecia que o barco estava numa teia de aranha. Ele amarrou em uns postes que tinham na água de cais,
amarrou em outros barcos e amarrou numas árvores que estavam na terra. Uma loucura. Dentro desse embaraço de cordas cujo qual ele amarrava o barco, um senhor loiro, parecia aqueles personagens de filme, aqueles heróis de filme, chegou para ele e disse: vocês estão fazendo errado. Um senhor experiente falou: se vocês amarrarem o barco na terra, o furacão vai lamber essas árvores e tudo, e a embarcação de vocês vai vir longe. Se vocês colocarem em outros barcos, os próprios barcos destruirão os barcos. Se eu puder dar um conselho, uma âncora em cada parte do barco, em cada lado, era um barco quadrado. E ele disse isso aqui: lance 4 âncoras no mais profundo lugar, e ore a Deus para que nenhum mal aconteça. O homem foi embora. E o barco? Eu sei que você fica já assim, o barco. E o Dave? Veio. Eu não quero que você pense nisso agora. Eu quero que você entenda o que é esse lugar profundo. Meu lindo, eu preciso que você aprenda de uma vez por todas, e nunca mais você vai se desesperar. A Bíblia diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se a sua família estiver ancorada em Jesus, nenhum vento, nenhum mar, nenhuma tempestade, nenhum furacão vão destruir a sua família. Se a sua empresa estiver ancorada na rocha que é Jesus, nenhuma crise, nenhuma pesquisa, nenhum dado negativo será suficiente para destruí-la, porque tudo aquilo que está ancorado na rocha subsistirá. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha permaneceu de pé. Pausa dramática. Aonde está baseada a tua família? No filme? Na novela que você assistiu? Aonde está baseada a tua empresa? No analista de finanças, que muda de opinião toda hora? Você sabia que o meteorologista, ele tem margem de erro? Ele diz que dá sol, mas pode dar chuva. Ele diz que dá chuva, mas pode dar sol. Você sabia que o economista erra? Você sabia que homens erram? Você sabia que nós, eu, você, somos extremamente falhos? Então, bebê, como pode termos coragem de ancorar a nossa confiança na gente? Como pode termos coragem de ancorar os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa fé em lugares aonde o furacão lambe, aonde a tempestade pega? Lindo, vai para as águas profundas, vai para os lugares profundos, vai para um lugar oh aleluia, aonde a sua fé é inabalável, aonde a sua convicção em Jesus é indestrutível. Oh lindo, eu conheço gente assim, e é maravilhoso estar perto. Eu não sei se você já conheceu alguém que pode estar acontecendo a maior tempestade do mundo, você conversa com ela e tem um sorriso no rosto, tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de bênçãos, e você diz: como é que pode? Está tudo acontecendo de mal na nossa volta, e essa pessoa consegue nutrir tamanha esperança.
O segredo dela é um só. A esperança dela não está ancorada neste tempo, não está ancorada nas estações de agora, mas naquele que vive e reina para todo sempre. A rocha inabalável, o nome é por mais frágil que algo possa ser, por mais frágil que você seja, por mais frágil que os relacionamentos humanos são, tudo aquilo que você ancora na rocha que é Jesus se torna inabalável. Então, não estou mais pregando para homens qualquer, não estou pregando mais para mulheres qualquer. Se a sua confiança estiver em Jesus, sim, você é inabalável. Uma moça da nossa cidade estava grávida. Foi fazer o exame de ultrassom. E no exame de ultrassom deu que a criança tinha um defeito de formação. E o médico falou para ela: olha, seu filho vai nascer com defeitos e provavelmente nasça morto. Essa mulher disse para o médico: o meu filho vai nascer bem, vai nascer saudável, e o Senhor vai ver com os seus próprios olhos. Tá vendo? Quando o testemunho é do outro, a gente consegue, mas entende que para falar isso tem que ser. A âncora, irmão, não tem que estar na rocha, tem que estar cravada. Resumindo a história, eu acho que você já sabe. O médico olhou para ela e disse com muita, assim, com um tom de piada: você acredita no que você diz? Riu, virou as costas e é isso. Tá bom. Os pais começaram a orar e a oração era: Jesus, que o meu filho nasça, e que aquele médico que disse o contrário seja envergonhado pelo poder que há no teu nome. Veja, eu sei que existem diagnósticos que são irreversíveis, e eu sei que tem coisas que o Senhor permite. Não estou falando que essa é uma doutrina, estou falando que é uma experiência de alguém que depositou toda a sua confiança no Senhor, e o propósito foi cumprido. No parto, todos os médicos estavam preparados para tirar uma criança com problema de formação. Quando a criança veio à luz, não tinha defeito algum. Porque nós cremos em um Deus que ainda faz milagres e opera maravilhas. E eu poderia contar milhares de outras histórias, mas me lembrei dessa agora. Todas as vezes que depositamos nossa confiança no Senhor Jesus, nossa fé se torna inabalável. Eu não sei o que você precisa, eu não sei a dor que te causa, eu não sei o motivo ou a razão que você parou num vídeo como esse, mas eu só quero que você saiba: se a sua confiança estiver em Jesus, se prepare, porque nenhuma tempestade, nada nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, inabalável. Jesus, recolhemos nossas âncoras
tiramos de onde não deveríamos ter colocado, tiramos de homens, tiramos de diagnósticos, tiramos, Senhor Jesus, de pesquisas, tiramos, Senhor Jesus, daquilo que é o comum, daquilo que perde o sentido, daquilo que perde o valor, e colocamos em Ti, Jesus, aonde a lógica não alcança, aonde o infinito se apresenta, aonde o impossível é comum. Jesus, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus.